Olá, está no ar o Papo de Mãe e desta vez vamos bater um papo de tia. Porque tem muita mulher hoje em dia que fica para titia e fica por opção e com muita honra é que exerce esse papel, viu? Você é daquelas que não teve filhos, mas é uma verdadeira mãe dos seus sobrinhos? Ou você tem uma super tia? Então não perca o programa de hoje. Veja os destaques. Às vezes uma coisa que ele não quer falar para a mãe ou para o pai, ele acaba falando para uma tia. E a gente tem que dar conselho, mas a educação mesmo tem que ficar a critério dos pais, né? Oi, eu sou a Eveline e sou jornalista aqui em Fortaleza e tenho 6 sobrinhos. E hoje eu quero levar um papo de tia com vocês. Para fazer essa transição da família para o social, uma criança com 4, 5 meses, 6 meses, quer dizer, uma tia aproxima mais do que uma professora, é isso? Isto é uma suposição falsa. Mas que é feita? É feita, mas muitas escolas já abandonaram isso. Olha, no Brasil, cada vez mais gente decide não ter filhos. Eu não sei, mas eu acho que durante uma época tinha uma obrigação, até uma imposição social, que toda mulher tinha que casar e ter filhos. E hoje em dia não é mais uma obrigação, é uma opção você ter ou não, e as duas opções têm que ser respeitadas. Por isso que a gente vai conhecer essas histórias da tia Flávia, da tia Mônica e da tia Beth, né? A tia Flávia veio com quem, tia Flávia? Vim com a Ana Beatriz. Que é a sua sobrinha de quantos anos? 7. Vocês vieram do Rio para participar, Isso. né? Obrigada. Você tem quantos sobrinhos? São 3 meninas. São as 3, são irmãs? São irmãs, é. E são filhas da sua irmã? Isso, da Renata. E você, como é que é a sua vida, assim? Você casou, não casou? Você ainda pensa em ter filhos? Ou é uma coisa assim que você decidiu não ter? Porque tem gente, às vezes, que ou quer ter e não consegue engravidar, ou decide que não quer ter mesmo e quer ser tia. A minha irmã, ela desde pequena, ela sempre falava, não, eu quero ter filhos, eu quero ter filhos. Pra mim, isso, assim, se acontecesse, tudo bem, mas não era um desejo assim de eu perseguir. E aí, como eu estudei, fiz faculdade, fiz mestrado, doutorado, aí você acaba se entretendo nessas outras coisas e passou também. Aí a minha irmã engravidou, teve 3 filhos. Aí eu falo, meu instinto maternal foi totalmente saciado, porque a gente faz de tudo, né? Troca a fralda, dá banho, leva na escola, então... Então você é uma tia bastante presente. Sim, com certeza. A gente pode criar até um novo termo aqui da tia-ternidade. Será que existe? A maternidade é a tia-ternidade? Bastante presente, bastante mesmo. Então depois você conta um pouco mais como é que é ser tia e até se tem alguma coisa assim, como que é o papel da tia, né? Se tem alguma regrinha para ser tia. E a tia Mônica? A tia Mônica tem 13 sobrinhos. 13? E mais um que está chegando. Nossa! É uma família de 7 irmãos, né? Então, todos... Uma tia bastante ocupada, então. Uma tia bastante ocupada. Hoje em dia é mais difícil, né? A gente ter disponibilidade de tempo para ficar com os sobrinhos tanto quanto a gente gostaria, né? Eu adoro ir em festa de criança, ir na festa da escola, ir ver dançar, eu gosto de fazer todas essas coisas. Hoje em dia nem sempre dá para acompanhar todos, mas sempre que dá... E dos 13 sobrinhos você trouxe uma? Eu trouxe a Ana Luísa. A Ana Luísa que está com quantos anos? Está com 8 anos. 8. E você é casada? Sou casada, mas não tenho filhos. Não por opção, mas por... coisas que foram acontecendo na vida, eu acabei não tendo filhos. O que, por um lado, eu amo, porque eu cuido de todo mundo da família, eu sou a mãezona da família. Não, eu acho que pode exercer a maternidade de outras maneiras, com né? certeza. Às vezes até com um trabalho que você tem, ou às vezes outras mulheres com bichinho de estimação, ou com sobrinhos, ou isso de ser a mãezona da família, é muito legal. Com certeza. Isso que você falou, você já saciou essa vontade, né? E a tia Beth? Eu tenho meus 2 sobrinhos, né? Sou professora. Adoro criança, né? Não tenho filhos, mas o Enzo e a Paola são como se fossem, né? Mas, eles estão aqui, os dois? Estão. Eles estão com quantos anos? Paola 16 e o Enzo 7. Mas assim, Paola mesmo, quando dá 3 vezes na semana, eu vou buscar ela na escola, deixo ela na minha mãe, vou para a escola, volto. Eles são filhos do meu irmão, do seu meu irmão. único irmão. Do seu único irmão. E você está casada, não, solteira? Não sou. Hoje em dia tem, ou no relacionamento sério, né, que dizem. Você entra lá no Facebook, tá em um relacionamento sério. O que será? Tipo no fubá. Mudou. E olha, como a gente viu aqui, muitas titias estão realizadas.
Como mães e pais têm trabalhado muito, são sempre bem-vindas as tias dispostas a passar tempo com os sobrinhos. E participa do nosso papo também a psicóloga Rosa Maria Macedo, da PUC de São Paulo. Você é tia também? Sou. E é mãe? É mãe também? Sou mãe, sou avó. Então, eu tenho 11 sobrinhos. Né? Tenho 2 filhos, 3 netos e 11 sobrinhos. E vários sobrinhos netos já. E será que é diferente a mulher que não tem filhos e tem os sobrinhos, da mulher que tem os filhos e tem os sobrinhos? A relação fica diferente? Provavelmente. Aí tudo depende da questão do projeto pessoal de cada um, não é? Porque essa questão, como você colocou no começo, que hoje tem muitas tias que exercem o papel por opção e tal, realmente é uma coisa super importante na mudança da posição da mulher na sociedade, né? Porque até tempos atrás, quer dizer, principalmente a partir do século XVI, quer dizer, quando começou a maior campanha para a mãe assumir as crianças, né? Porque até então as mulheres, sobretudo da aristocracia, davam os filhos para amamentar, porque era indigno amamentar. E aí começaram os moralistas, a igreja, os higienistas, em função da morte das crianças e tal, a chamar as mães que não amamentavam de desnaturadas. Depois, com as mudanças sociais, etc., e com a questão do aparecimento da burguesia, desse tipo de família tradicional, pai, mãe, filhos, a mãe ficou com um papel fundamental, né? Então, o papel da mulher na sociedade era ser mãe. Quer dizer, para ser legitimada socialmente, para ser importante, teria que ser mãe. Isso criou um problema seríssimo para as mulheres que não conseguiam ter filhos, ou que não casavam, ou que... Não é? Tinha até um preconceito, muito né? preconceito, Era um preconceito, né? E essa coisa, ficou no caritó, ficou para titia como uma coisa... É que até esse negócio de ficou para titia sempre teve um tom pejorativo e a gente falou brincando, mas hoje em dia não é mais pejorativo. Pois é, mas ainda tem, né? Ainda tem um certo preconceito. A mulher ainda serve. Depende, né? Porque aí é que tá. Quanto mais tradicional são os valores da sociedade, do grupo social ou da família a qual a mulher pertence, maior a cobrança. Vocês se sentiram cobradas? Maior. Acho que ainda causa um certo estranhamento. Maior preconceito, diz, não quero ter filhos. Por quê? Você tem algum problema, né? Então parece que você está negando esse função, papel, essa função. Eu sinto um pouco. E tem uma coisa assim de vocês até, não sei, se preocuparem em colocar... Não, mas olha, é possível ser feliz assim também, né? A felicidade não precisa ter uma obrigação da felicidade estar ligada à maternidade. Mas acho que são gerações e gerações até ocorrer realmente uma transformação. Sem dúvida. Né? Eu claramente sou de uma geração intermediária, onde existe, sim, a cobrança, a gente é educado para ser mãe ainda, e ao mesmo tempo é educado para ir para a vida profissional, fica naquele embate. Então é uma coisa que você tem que elaborar bastante internamente para conseguir falar, ok, não é esse caminho, é o outro, e conseguir seguir nele. Mas acho que a geração que está vindo agora vem diferente já com essa questão. Eu acho que já mais bem resolvida, assim, de decidir não ter. Eu acho que cada geração vai ficando mais tranquilo. Isso, né? Ontem, por exemplo, estava conversando com minha neta de 18 anos, que está se preparando para o vestibular. E então a gente estava conversando e tal, então ela disse, eu não sei, eu não me vejo assim casada, com filhos e tal. Porque agora a minha preocupação é me formar. Eu digo, bom, mas você nunca pensa de casar, de ter filhos? Ela disse, se acontecer. Né? Quer dizer, mudou a importância, a prioridade que tinha, porque você não é mais um requisito fundamental para você ser respeitada como mulher. Então isso que eu acho, uma coisa de respeitar como um indivíduo. Exatamente. Também, a mulher que opta por não ter filhos não quer dizer que ela não gosta de criança. Claro, então aqui as titias Eu pesquisei aqui, e a decisão de não ter filhos é uma tendência mundial, né? Cada vez maior. Porque as mulheres entram no mercado de trabalho, gostam do que fazem, esperam para se casar e vem a luta dos colegas para educar os filhos. Aqui no Brasil, segundo o IBGE, nos últimos 50 anos,
a média de filhos por mulher caiu de 6,1 para 1,9. E hoje estima-se que 14% das mulheres não são mães. Quer dizer, uma opção mesmo, né? Que tem que ser respeitada. Tem uma questão nisso que, conversando sempre com pessoas que tiveram filhos e colegas mais novos ou da minha idade, que é o embate que fica a mulher que está na vida profissional e vem a criança, como lidar com isso. Muitas têm filhos e continuam como se não tivessem tido. Exatamente. Aí será que valeu? Será que de fato era uma boa opção? Ou então vivem um conflito terrível, um sentimento de culpa. E às vezes tentam compensar e nessa tentativa de compensação até deseducam porque ficam muito permissivas. Não, o que eu pesquisei então é complicado. Às vezes é uma coisa assim, de você ter, como para a carreira, você ter aptidão para aquilo, né? Então, às vezes, a mulher, ela pode ter filho, mas ela nem... Não tem aquela aptidão, né? Fica difícil. Então, mas não assumir isso papel. que você falou, que tem mulher que pode ser mais maternal do que a mãe, é uma coisa muito importante, porque isso está relacionado com um mito do instinto materno. Não existe instinto. Há muitos anos, há várias pesquisas, Elizabeth Badinter tem um livro interessante, inclusive, que é O Amor Conquistado, que se chama, que justamente mostra que a relação, a maternidade e a maternagem, né, esse desejo de maternar, de cuidar e etc., é um amor conquistado, construído como qualquer outro. Talvez isso explique até quando a gente se pergunta, nossa, como que uma mãe pode abandonar um bebê? Pode deixar, talvez explique isso. O problema, porque não há essa questão instintiva. E uma coisa que eu acho que mudou também é isso de ter filhos estar ligado à felicidade, né? Não necessariamente uma mulher com filhos vai ser feliz e a mulher sem filhos não vai ser feliz. Você pode ser feliz sem filhos também. É como um casamento ou não casamento, né? Como tudo também... na vida. Você pode ser casada e ser infeliz e ser solteira e ser muito feliz. Agora, sabe o que é duro? Quando você é filho único, né, Almir? Porque você não tem filho e não vai ter sobrinho. Não, eu tenho muito sobrinho e não tenho irmão, né? Isso aqui é uma então isso é legal. É legal você ver assim, um rapaz de 22 anos, ô tio Almir, sabe? Dá até aquela coisa, pô, não tenho nem irmão, mas tem um monte de sobrinho, né? E é engraçado. E você gosta que te chamem de tio? Eu gosto. Na verdade, eu sou tiozinho mesmo, não tem jeito. Falou, tio Almir. Ó, e a Maria Cândida depois vai contar, eu tenho que chamar o próximo bloco, tenho que ler, até tem uma participação de uma telespectadora. Você vai fazendo as contas. Tem 2 programas. Você vai fazendo as contas para depois dizer quantos sobrinhos são. Antes de chamar o bloco, eu vou aproveitar para fazer essa pergunta, tá, Rô, da telespectadora. Ó. Ela foi enviada pela Aline Uriel, de Caruaru, Pernambuco. Obrigada pela sua participação, Aline. Ela não é mãe, mas é tia, e ela diz o seguinte... A minha dúvida é que cuidei da minha sobrinha desde que ela nasceu. Na época eu tinha 10 anos, até os 7 anos dela que eu cuidei, e depois eu me mudei e fiquei um pouco ausente, mas sempre que podia ia visitar. Bom, o problema é que na época eu sempre brincava com ela de boneca, de Barbie, até porque a diferença era pequena, de tudo que ela queria. Aliás, ainda brinco um pouco, mas não com tanta imaginação. Enfim, agora estou me preparando para casar e pretendo ter um filho, mas ela não quer nem ouvir falar nisso. Ela não aceita que eu tenha um filho. Hoje ela tem 10 anos, acho que ela criou uma imagem de tia mascote, que eu sou só dela. E o que eu faço? Como explicar para ela que eu também tenho a minha vida, que eu quero ter filhos, que eu a amo muito? E ela até está pedindo aqui para mandar um beijo. Ó, a tia Aline está mandando um beijo para você e Yasmin. E a mim, e também para o outro sobrinho que nasceu há pouco tempo, o Isaac. O ciúme infantil é uma coisa complicada, mas eu acho que ela, com jeito, vai explicando que coração de tia é que nem coração de mãe, cabe sempre todo mundo. E esse bebê que vai nascer não vai tirar absolutamente nada dela. Ao contrário, ela até pode ajudar a tia cuidar desse bebê e repartir com a tia os cuidados, será muito bem-vinda, vai ganhar um priminho, vai ser um bebezinho. Quer dizer, ela pode fazer para o primo o que a tia fez por ela, que seria uma coisa bem bonita. Legal. Uma história repetida.
Ótimo, tá aí a dica então, olha. E no próximo bloco tem papo de tio. E você vai saber se professora ainda pode ser chamada de tia, será? Ainda hoje também uma reportagem feita por uma super tia no Ceará. O Papo de Mãe volta logo. Você tem sobrinhos? Tenho. Como é a sua relação com os seus sobrinhos? Ah, é ótima, porque a mãe dela trabalha, então a maior parte do tempo ela fica comigo. Aí eu cuido dela, eu tenho uma relação muito próxima com ela até. Você acha que uma tia, ela substitui uma mãe? Não, em hipótese alguma. Não substitui não, porque o carinho de mãe é diferente, a relação, o apego, o amor com mãe é totalmente diferente do que de uma tia. A tia serve para ajudar, complementa isso, mas não substitui. Olha, é bem difícil, né? Não sei se substitui, mas eu acho que assim, dá pra tirar, né, um pouquinho da criança, o que é esse trauma que ela vai ter de não ter a mãe, o carinho, alguma coisa desse tipo, acho que dá pra suprir um pouco. Agora substituir eu acho que não. A senhora tem sobrinhos? Tenho. Quantos? Ai, um monte. A senhora tem diálogos com os seus sobrinhos? Tenho, bastante. Que tipo de conversa a senhora tem com eles? Ah, olha, de todos os níveis, de todos os jeitos, tudo, sabe? A gente tem uma relação bem aberta, um bom relacionamento. E eles acatam as suas opiniões, as suas sugestões? Sim, tanto eu escuto eles, eu sigo a deles, então é uma troca, entendeu? Uma troca de diálogo entre tia e sobrinhos. A gente vê que cada um se relaciona de uma maneira diferente mesmo, né? E agora a gente conta com a participação também do Adilson Dallari, que é advogado e é um super tio. Aliás, é meu tio. Acho que comigo são uns 25 sobrinhos, né, tio? É isso mesmo. Ganhou Bastante. da Candinha, hein? Ah, mas eu chego lá. Ele é o quê? 5 anos mais velho do que eu chego lá. Minha fábrica aqui já está praticamente fechada, a sua está em plena operação. E você tem filhos? Não tem. Não tem filho. Para quem Deus não dá filho, o diabo manda sobrinho. Aliás, aproveitando que você é advogado, quais são os direitos do tio? Da tia? Tio só tem direito, é a melhor coisa do mundo. Direito de estragar. Nossa Senhora, poxa. Tio não tem deveres, tem direitos. Isso faz formidável. E como é que é isso, assim, como é que fica essa relação com os sobrinhos? É uma relação muito afetiva? A senhora acaba exercendo a paternidade com os sobrinhos? Não, é diferente. Eu estava ouvindo aí agora se o tio ou a tia substitui a mãe. É uma coisa diferente. Eu acho que quando a mãe ou o pai for viúvo ou viúvo, o tio tem uma importância maior. Mas não substitui. É uma relação completamente diferente. Eu sempre deixei claro que quem tem que educar é o pai e a mãe. Tio está lá para se divertir, para fazer o que o sobrinho quer, é um prazer de ser tio, é muito bom. E é verdade, a gente sempre aprontava com o tio Adilson. As lembranças que eu tenho da minha infância é que a gente saía para aprontar com o tio Adilson, que podia tudo com o tio Adilson. Eu tive excelentes tios, né? Aprendi muito com os meus tios e era muito paparicado pelos meus tios e tentei reproduzir. Então tinha aquelas coisas que eu queria fazer, meu pai não deixava, mas o tio fazia, então eu segui por aí. Mas aí você não arrumava uma briga com eu o pai, conseguia... entre os irmãos, assim? Porque no final das contas eles também achavam bom. A gente tinha... Nós éramos muito unidos, era um bando de criançada danada. E na medida em que eu pegava as crianças para passear comigo, os pais tinham um pouco de sossego. Tio, existe uma diferença de idade grande aí, né? Qual é o sobrinho mais velho e qual é o sobrinho mais novo? A diferença é bastante grande. Vai de 55 a 11 anos. Várias gerações. Se você levar em consideração sobrinho neto, então fica pior ainda. Porque tem pequeno e eu tenho sobrinho neto, já advogado, que é assessor do Ministério da Justiça. Então, peraí, contando os sobrinhos e os sobrinhos netos, então dá quanto? Já dá mais de 40, tranquilamente. Dá tempo, assim, para ter contato, manter contato? A gente não tem um contato tão frequente, porque tá muito... Eu tenho sobrinhos que estão morando no Canadá.
Então não tem outro que está nos Estados Unidos. Então, E como é que é ser tio com toda essa tecnologia? O senhor costuma falar como com os sobrinhos? A gente usa bastante internet. Isso ajuda bastante. Mandam ajuda foto? Bastante. Manda foto, piada e coisa séria também sai nisso. Mas a tecnologia permite esse contato mais Até frequente. outro dia a Juju ficou com o tio Adilson na praia e depois ele me mandou as fotos da Juju. Tio avô, E para vocês, como é que é a relação com os pais dos sobrinhos? Olha, lá em casa era uma coisa assim impossível de não ser tão, né? Porque a minha irmã trabalhava direto. Então ela não tinha como impor muitas regras. A gente ficava com as crianças, eu e a minha mãe, né? Mas vocês moravam todos juntos ou as crianças iam ficar lá? As crianças ficavam lá em casa, chegavam lá em casa super cedinho, assim, 8 horas e ficavam o dia inteiro. Ainda ficam bastante. A minha mãe dá almoço, leva para a escola e quando volta da escola, volta lá para casa. E enquanto isso a minha irmã está no trabalho. Mas você dá bronca, ajuda na educação? E é engraçado porque mesmo quando a Renata está em casa, eu dou bronca e a minha irmã fica assim, calada. Mas a sua irmã já sentiu ciúme alguma vez da sua relação com as meninas? Sei, acho que não, é diferente, né? Não dá para substituir. Né? A gente é bem íntimo. Hoje a Beatriz dormiu comigo, a gente acordou, tomou banho junto para poder vir para cá. Elas são grudadas, mas... E é legal isso que a gente vê que o sobrinho é parecido com a tia também, né? Porque eu sou parecida com a minha irmã. Então. Ela é bem parecida comigo, mas a gente é super grudada. E você, Mônica, como é que é a relação com os pais dos sobrinhos? Eu acho que a gente tem que sempre tatear os limites. Acho que as relações são feitas de tatear limites e respeitar limites. E quando a gente consegue estar no respeito do limite, eu acho que não entra em conflito, né? Nem com relação ao quanto você pode falar com o sobrinho, a bronca que você pode dar ou não dar. Eu acho que se a gente fica sempre atento a isso, acho que ao respeito, acho que vai tranquilo. E a Beth, porque eles são filhos do seu irmão. São. E daí, como é que é a relação com o seu irmão e com a cunhada também, já? Então, legal, porque assim, eu só tenho meu irmão, né, o único, né, e assim, a gente tem assim, eles, por exemplo, que pai e mãe geralmente bronqueia, eu converso muito, né, não dou bronca, dou uma bronca assim, a bronca é aquela coisa leve, aquela coisa de conversa mesmo, poxa, não faz assim. Tenta fazer de outro jeito, olha, você não está legal assim, faz de outro jeito. Já aconteceu deles virem assim, conversar com você, alguma coisa que eles estavam chateados em relação aos pais, e daí vieram falar com você, aí como é que você se posiciona? A gente é bem amigo, como eu falei, né? E, inclusive a gente, além de sair, assim, muito, a gente viaja muito. A época do Réveillon, final de ano, a gente passa junto, Natal, depois a gente vai viajar e eles vão junto. Quer dizer, Rosa Maria, que tia e tio pode ser amigo mesmo, né? Porque quando a gente fala de pai e mãe, muita gente fala, pai e mãe não pode assumir tanto esse papel de amigo, porque é pai e mãe, mas o tio tem essa liberdade? Então, eu vejo nesses depoimentos todos, assim, 3 funções muito importantes. Quer dizer, uma função de apoio emocional mesmo, possibilidade de desabafar, de falar coisas que não falaria para o pai e a mãe, né? Então, eu acho que isso é em função da liberdade maior que tem, não é? E uma função de mediadora também, porque eu acho que aí é delicado o papel do tio, da tia, porque ele não pode criticar o pai e a mãe, não pode reforçar, ele precisa conversar e fazer a criança entender que o pai tem lá suas razões, a mãe tem as razões, então discutir isso e ajudar a criança a compreender e, inclusive, oportunamente, se for o caso, falar com o irmão, com a irmã. Olha, e aquilo que a gente estava falando sobre chamar professor de tio, chamar o Almir de tio. Então, antes da gente falar disso, vamos assistir uma entrevista que a Rosângela Santos foi fazer, daí a gente comenta que tem professores aqui, vocês vão contar se te chamam de tio, de tia. Tias e tios, quantos uma criança tem? De verdade, a gente sabe, os tios dessa criança são os irmãos dos pais. Mas há alguns anos, de acordo com a professora doutora da Faculdade de Educação da USP, a psicanalista Lisandre Castelo Branco, a partir da década de 60, essa criança começou a ter inúmeros tios, porque isso facilitava a transição da criança, da vida privada dela, para a sociedade. O processo de socialização. E aí ela começou a ter esse monte de tios postiços. Pois é, e uma suposta ideia de que
as professoras dessas escolas de educação infantil, sendo chamadas de tias, elas criariam um aconchego que facilitasse a inserção da criança em idade precoce na vida escolar, começou a ser utilizada. As reflexões que só puderam ser feitas a posteriori, elas mostram claramente que isto foi um grande equívoco. É um erro. Isto é uma suposição falsa. Mas que é feita. É feita, mas muitas escolas já abandonaram isso. Lisandre, o que você faz quando alguém chama você de tia? Eu tenho uma brincadeira que é muito eficiente, provoca um certo impacto, e na feira eu era chamada de moça. O tempo foi passando e o moça foi substituída por tia. E aí eu dizia, pois não, Antônio. Ele dizia, não, mas eu não chamo Antônio, eu sou sua tia. Né? Isso provoca alguma coisa. Como é o nome da senhora? Ah, melhorou. Como é o seu? Tá certo? E com isso, aquele laço anônimo vira um laço pessoal. Tem tá que certo? colocar cada um Quer dizer, no seu lugar. Hoje, mais do que nunca, eu peço aos pais, peço às mães, peço aos professores que tenham atitudes claríssimas com relação a quem é quem e quem está fazendo o quê e que lugar ocupa. Porque, gente, hoje, já atendi casos de pais que vinham escondidos ao consultório de medo de apanhar dos filhos. Isso tudo começa onde? Tem essa origem. Com 30 anos de idade? Não, isso começou lá atrás. Gente, as coisas são, essas gerações, tudo tão... Mas o que vocês acham sobre isso? Sobre tia são vocês ou pode chamar todo mundo de tia? Como é que é? Eu até fico um pouco com ciúme, sabia? Porque a minha irmã, sou eu, a minha irmã e uma outra irmã mais velha. E aí quando elas ficam chamando, o tio Eduardo, o tio fulano, que é o padrinho, você tem, sua mãe tem irmão? Então, só eu que sou sua tia. Fulano não é seu tio, então não é para chamar ele de tio. E você dá aula também? Eu dou aula, mas para graduação, na UF. E aí eles já não me chamam mais de tia, mas num outro lugar que eu trabalhava, mesmo os adultos, né, da graduação, me chamavam de tia Flávia só para implicar comigo. Acabava sendo uma implicante. E você, o que você acha de chamar de tio, de tia? Então, em casa, só os filhos da Fernanda e do Murilo, a Luísa e o Theo, que chamam de tia. E não chamam de tia, chamam de tia Mônica, tia Mila. Sabe, eles põem o nome e o sobrenome, põem junto. Se gritar também, todo mundo olha. Mas são os únicos, os outros todos chamam os tios pelos nomes, sem o tio na frente. Mesmo sendo sobrinho, mesmo podendo chamar de tia. Não chamam, não chamam, a gente não tem esse hábito. E o que você acha de chamar a professora de tia, todo mundo de tia? Eu não gosto muito, não. Eu estranho. Eu estranho essa coisa de... Eu tenho 2 cunhadas que chamam minha mãe de tia. E eu acho tão esquisito. E hoje essa coisa... Ai, tia Merça. Elas vão ficar sabendo, elas vão ficar sabendo agora. Elas sabem, uma delas é a Fernanda. As namoradas. Eu acho esquisito, porque não é uma coisa que eu tive o hábito. Minhas professoras hoje os namorados e as namoradas chamarem de tio, exatamente. Não, melhor não chamar, né? Não pega. Eu nunca chamei professor de tio, na minha época não usava. E você, né? Então, a Paola, minha de 16 anos, minha sobrinha, ela nunca me chamou de tia, a menos que ela se refira, né? Ela é minha tia, minha madrinha. O Enzo já me chama de tia. Agora, enquanto professora Fundamental 1, e eu tive 11 anos de pré-escola, as crianças, escola pública, né? Não por isso, né? Mas eles tinham o hábito realmente. Mas eu acho que o papel, que assim, eu deixava bem claro que eu era professora deles. Que eles tinham limites, regras, como todo, né? Dentro de uma escola. Eu nunca tive problemas assim de... Se quisesse me chamar de professora, ou às vezes até os pequenos, né? Tinham 5 anos de pré-escola. Assim, nunca me... Do seu ponto de vista, está muito claro o papel, né? E como você é responsável
pelas regras, pelos limites, etc., para você está muito claro. A questão que a colega falou e tal, é justamente essa questão da anomia, essa questão da confusão entre público e privado. Sim. Por quê? Porque, assim, a professora tem um lugar social com determinadas funções e ela precisa ser reconhecida como tal. Então, quando chama de tia, quer dizer, já entra um pouco aquela coisa da esperança, da familiaridade, do jeitinho que ela vai proteger, que é o jeitinho brasileiro. Né? E que é uma tendência que no Brasil é assim, mas que no mundo inteiro teve consequências a partir de maio de 68. Quando justamente houve toda aquela mudança social, né, e que caíram as cátedras e etc. Quer dizer, então, toda aquela atitude respeitosa, hierárquica com os professores, com não sei o quê, caiu. Então, em geral, eles chamam a gente pelo nome, e eu, inclusive, eu sou chamada, imagine você, na faculdade, até hoje, me chamam de Rosinha. Eu comecei a trabalhar como estudante e meus professores me chamavam de Rosinha. Quando eu comecei a dar aula, ficou Rosinha. E eles me chamam de Rosinha, né? E eu sou decana na PUC, eu sou professora emérita, e os meus antigos alunos, que hoje são os professores da PUC, e estão lá, tal, me chamam de Rosinha, né? Então, eu acho também que não se deve, eu acho que é importante que a criança seja bem acolhida na escola, que tenha, como em geral elas são, sem a necessidade de criar este vício. No próximo bloco teremos a participação de Fortaleza com a tia Eveline Frota e também um Papo de Tio. Nós já voltamos, continue ligado no Papo de Mãe. Como é o seu relacionamento com o seu sobrinho? Eu adoro ele, é minha paixão. Acompanhando o crescimento dos seus sobrinhos, né? Do teu sobrinho, você, quando ele tiver maior, você vai continuar, ou melhor, vai dar conselhos para ele, vai orientar ou vai deixar tudo a cargo da mãe dele? Não, acho que é papel da tia fazer isso, né? Às vezes uma coisa que ele não quer falar para a mãe ou para o pai, ele acaba falando para uma tia. E a gente tem que dar conselho, mas a educação mesmo tem que ficar a critério dos pais, né? Quantos sobrinhos o senhor tem? Eu tenho 9 sobrinhos. 9? 9. Como é o seu relacionamento com o seu sobrinho? Muito bom, bem próximo. Vocês têm filhos? Sim. Agora, na falta de filhos, vocês acham que os sobrinhos substituem os filhos ou não? Eu acho que, para quem tem a opção de não ter filho, muitos fazem a opção de cuidar dos sobrinhos, né? Eu, por exemplo, tenho na minha família uma prima que não teve filhos e ela é apaixonada nos sobrinhos. Então, eu creio que substitui. Aquilo até que a gente tinha falado no começo do programa, né? Vocês exercem a maternidade com os sobrinhos e a gente falou que pode exercer com a profissão também. A gente brincou com a tia-ternidade, né? Você, assim, isso já, para você é uma coisa resolvida mesmo? Sim, sim. E a gente na rua, assim, tem aquele sentimento também como tem de mãe. Vou levar isso aqui, vou comprar isso aqui para fulano. Então a gente se lembra também dos sobrinhos como, né, uma pessoa que a gente quer bem. E se a gente pensa, se acontecer tal coisa, eu fico com o coração assim, se eu penso uma coisa ruim, eu fico com o coração batendo. Eu sei que não é igual, né, mas a gente também tem uma ligação muito forte com o sobrinho. E Mônica, você que tem vários sobrinhos, a relação é diferente com eles, assim? Tem uns que são mais próximos, Sim, naturalmente. Que rola uma identificação maior ou não? Essa coisa de todo mundo igual não é. A gente ama todos, mas tem aqueles que a gente tem mais... Você se identifica mais. É como na vida, né? Nem todo mundo é amigo igual. Exatamente. Isso é como qualquer relação. Como qualquer relação. E hoje, excepcionalmente, o quadro A Vez do Pai dá lugar à Vez do Tio. O David Almeida foi bater um papo com o tio e psicólogo Mauro Godoy. O Mauro Godoy já participou aqui no estúdio do Papo de Mãe sobre irmãos. E na época ele falou da importância dessa relação dos tios e dos sobrinhos. Vamos assistir. Mauro,
Como é que é essa relação com os sobrinhos? Como é que foi essa relação o tempo todo com os teus sobrinhos? Foi muito legal, principalmente quando eles eram crianças, né? Porque, por acaso, eu morava nos Estados Unidos, na Flórida, do lado da Disney. Então, me visitar significava ir para Disney, né? E como era tempo das vacas gordas, então muitas vezes eu mandava passagem. Então, visitar o tio não era tão ruim assim. E quando eu ia visitá-los no Brasil, então eu levava encomendas, presentes, enfim. Era uma fase muito boa, próspera. E que idade tem os teus sobrinhos? Eu tenho sobrinhos de 2 até 32. Nossa, é uma diferença grande de idade. Agora, vem cá, você tem filhos também, não? Não, ainda não. Ainda não. Mas isso também facilita, né? Pra gente se dedicar mais aos sobrinhos, quando a gente não tem filho, não é? Acaba sendo um filho postiço, né? Que a gente tem quando quer. Bom, então o tio acaba sendo um conselheiro também, né? Eu acredito que sim, porque é sempre uma opção para a criança. Aquilo que está em casa, que é todo dia, quase que um marasmo, versus aquilo que está fora de casa, mas é a nossa casa também, que é a casa dos tios e dos primos. Então a gente aprende a olhar para fora e entender as opções que a gente tem na vida, de valores, de estímulo, até de torcida, sei lá, time, modelo de carro, estilo de casa. A gente aprende a variar no começo com os tios, né? Agora, você é psicólogo, né? Falando como psicólogo, você acha mesmo que a criança que não tem tio, ou enfim, ou que tem tio, mas não convive muito com tio, você acha que isso muda alguma coisa na formação da criança? Olha, tem sim, a gente encontra em laboratório de universidade a diferença entre uma criança que foi criada com tios, convivendo com tios, e outras sem. A que não teve tio, ela se torna uma pessoa mais apática, mais contida, enquanto que quem teve tios é uma pessoa cujos valores são muito mais definidos. Por quê? Porque os irmãos sempre competem. E um filho que cresce assistindo o pai competindo com os tios, ele acaba entendendo que existem outras coisas na vida e acaba elegendo um tio como mais bacana. Esse tio mais bacana acaba sendo a referência de valores dessa pessoa. Valores materiais, sentimentais ou até existenciais, como glória, aplausos, coisas assim. Então é através dos tios que a gente escolhe os valores. Bom, então tá aí a dica, hein? Então, adolescentes e todos, vamos valorizar os tios, conviver com os tios, aproveitar o domingão para ficar com os tios, porque você viu que o resultado é bom, hein? Interessante isso, né? Quer dizer, além dos pais, você ter o tio como uma referência. Ou quando você tem mais tios, você poder escolher um, né? Aí é privilégio de quem tem muitos Mas tios. aí que eu saí ganhando, porque o tio bacana era eu. Por quê? Porque eu tinha cachorro, tinha cavalo, era caçador, pescador, tinha jipe, para ir fora, trabalhando na África. Então, era um tio que tinha coisa para contar. Diferente do que completamente tinha em diferente casa. dos pais. E complementando isso, então, o que eu diria é exatamente essa questão. Que não só o tio é coadjuvante, é referência, etc., mas assim, ele, por ser uma pessoa diferente, por ter hábitos diferentes, por fazer coisas diferentes, ele abre oportunidades de enriquecimento de horizontes. E isso é muito importante para a formação da identidade pessoal, porque dá muito mais conteúdo do que uma família muito fechada, muito pequena, que não tem essa possibilidade de comparação com outros hábitos, com outras maneiras de ser, com outras maneiras de viver. Porque e próximo, né? Porque muito. O tio tá próximo. E tem aquela identificação assim. Isso ajuda muito. A sua mãe é minha avó, né? Então, ajuda muito, porque a criança, então, vai desde pequena aprendendo a discriminar, a fazer juízo de valor,
a escolher o que é melhor, o que é pior, o que eu gosto mais, o que eu gosto menos, né? Então, portanto, respeitar diferenças, que isso é fundamental. Então agora eu quero aproveitar, porque a gente vai contar agora com a participação de uma super tia lá do Ceará, é a Eveline Frota, ela é repórter lá em Fortaleza, ela não tem filhos, mas ela tem 6 sobrinhos. E ela exerce, vamos chamar aqui aquilo que a gente falou, da tia-eternidade. Então a Eveline, lá de Fortaleza, ela fez um vídeo pra gente aqui no Papo de Mãe. Oi, eu sou a Eveline e sou jornalista aqui em Fortaleza e tenho 6 sobrinhos. E hoje eu quero levar um papo de tia com vocês. São 2 sobrinhos adolescentes e 4 sobrinhos que são crianças. 2 não moram aqui em Fortaleza, o André, de 3 anos, e o Antônio, de 6. E aqui moram a Júlia, de 4, e a Germana, de 8. As meninas adoram brincar aqui no closet, elas brincam com os meus sapatos. Eu ensino as meninas a gostar de perfume, isso é uma coisa assim meio de tia. E a festa no meu closet. Aí assim, no dia a dia a gente acaba improvisando, assim, montando, na verdade, um mini arsenal. A gente tem aqui tesourinha, material para fazer adesivo. Vamos fazer adesivo hoje ou vamos comprar? Vamos fazer adesivo, vamos! Recortar os carros, aí fica bom. Vai lá. Quando eles chegam, sempre tem o que fazer, né? Então, assim, às vezes eles estão querendo só assistir DVD, a gente fica aqui e assiste DVD. Às vezes eles querem brincar, então a gente tem material para brincar. E sempre é divertido. Germana, o que tu acha de passar o fim de semana aqui? Bom. Por quê? Porque a gente vai pro shopping, a gente passeia, a gente brinca, a gente também faz adesivo aqui. Faço um monte de coisa, a gente sai, né? O que mais? Brinca, a gente dorme na rede, assiste televisão, a gente faz DVD. E sempre que dá, a gente faz uma programação bem bacana juntos. A gente vai pra onde, tia? Vamos pro shopping? Ok, vamos? Vamos! Uma coisa que a gente tenta investir em ações, eventos e não em coisas. Por isso a gente vem pra livraria, né, Juju? A gente vem pra livraria, a gente vem ver as coisas, né? Digo pra eles, né, pra elas também, que existe uma coisa chamada orçamento, que a gente tem que ver se é caro, se é barato, nem sempre dá pra comprar. Então eu tento não estragar os meus sobrinhos. Acho que eu me saio bem. Eles estão doentes, eles estão com alguma, né, com alguma virose, aí tudo bem, eu respeito. Mas quando não, por que não almoçar pipoca? Esse foi o Papo de Tia aqui direto de Fortaleza. Um beijo pra vocês. Tchau. Tchau. Beijo da tia, cadê o beijo da tia? Cadê o beijo da tia? Eu queria agradecer a Eveline Frota e as sobrinhas lá de Fortaleza. A gente viu a programação delas e agora estão aqui todos os sobrinhos, sobrinhas, vieram pra frente. Eles estavam lá atrás com a tia Marcela, né? E com a tia Jéssica, que não são tias. Não pode falar. Com a Marcela e com a Jéssica. E agora eu quero saber o seguinte, me conta o seu nome. Ana Beatriz. Você tem quantos anos? 7. Hoje você veio com a titia aqui no Papo de Mãe? É? Você veio com a tia aqui pro Papo de Mãe? Uhum. Como que é a sua tia? Legal, divertida. Foi ela que me levou a primeira vez no avião. No avião? E foi hoje? Foi. É mesmo? Que legal! Ela foi eleita por causa disso. Esse foi um dos critérios pelos quais ela que veio. Né? Você é a mais velha? Não. Por que ela foi a escolhida? É porque as outras já tinham vindo andado de avião. Ah, entendi. E ela é que é minha afilhada também. Né? Então você tem assim uma coisinha a mais, né? É sobrinha e afilhada, né? Uhum. E então, olha só, olha que legal. Quando ela crescer, ela vai lembrar sempre que a primeira vez que ela andou de avião foi para vir até o Papo de Mãe. Quantos anos você tem, Analisa? 8. Me conta, quem é essa aí? Você está no colo de quem? Da minha tia. É a sua tia querida, é isso? É.
A cara da tia. O que você gosta de fazer com a sua tia? Eu gosto de cozinhar. Ela cozinha bem ou é você que cozinha bem? Como é que é? Ela cozinha bem. Você também. O que vocês fazem juntas na cozinha? Conta pra gente. A gente faz mais um bolo de caneca. Bolo de caneca? No micro-ondas. 3 minutos tá pronto. Depois vamos para a receita. A gente quer aprender também. A Lu é expert em bolo de caneca, Depois né, você Lu? passa a receita que a gente vai colocar no site do Papo de Mãe. Isso Todo mundo vai querer fazer. Enzo, você tem quantos anos? 7. Me conta um pouco como é que é a sua tia Beth. É engraçada. É? Por que ela é engraçada? Conta pra gente. Fica fazendo careta, fica dançando. É assim mesmo. É divertida, então, essa tia. E o seu nome? Paola. Você tem quantos anos, Paola? 16. E com você, Paola, o que você acha da sua tia? O que vocês gostam de fazer juntas? A gente é muito amiga, a gente sai bastante. Eu tô sempre na casa dela, ou na casa da minha avó, que é mãe dela e do meu pai. Tá sempre junto. Uhum. E desde pequenininha, quais são as lembranças que você tem da sua infância na relação com a sua tia? A gente tá sempre brincando, sempre juntos, assim, tá sempre saindo, sempre Vídeos. viajando. A gente grava muito vídeo dela também fazendo as palhaçadas dela. Depois a gente coloca lá no site. E você acha que tem essa relação assim da tia ser uma amiga mesmo? Tem. Uhum. Eu acho legal, assim, é diferente. Ela dá pra contar, assim, dá pra conversar. A gente tá sempre junto, sempre viajando. E aqui tá o seu pai, né? E o que Muito você pequeno. acha da sua irmã como tia? Na verdade é o que eles falaram, né? Assim, tem um papel muito mais de amigo, né? De amiga, né? No caso, é uma pessoa divertida, uma pessoa que pode ser, assim, muito responsável. Então, ela ajuda, no caso, não na educação, a educação é nossa, mas existe um complemento, que muitas vezes a gente pode estar falhando e não vendo, né? Alguma coisa como o pai, né? Que a visão é um pouco diferente, o sentimento é um pouco diferente. Então, a gente consegue conversar e às vezes complementa o que um pensa, né? É muito gostoso. Acabou o programa. Vocês gostaram de vir até aqui? Valeu a pena pegar o avião para vir para cá? Foi legal? Então tá bom. Obrigada a todos por terem vindo. Adoramos, né? Obrigada a você. Mandar um beijo para os meus tios. Também mandar um beijo para minha irmã, que é uma super tia. E vocês, quem quiser mandar mais beijo aí, para os outros sobrinhos não ficarem enciumados. Mandar um beijo pra quem? Pra tia Andréia, né? Pra tia Sabrina, Pro meu tio Eduardo. que não é tio, que é o padrinho. Tio, padrinho, E pras irmãs também, né? Pra Mariana, Maria Luísa. E pra sua mãe e pro seu pai. E pra mamãe. Então tá bom. E pra vovó. E pra vovó. E a Mônica? Pra quem que a gente vai mandar beijo? Pro Telzinho. Pra mamãe, pro papai, Pra família toda. pra vovó. Para todos os tios, para todas as tias, para todo mundo. É isso aí. E você, Beth, quer mandar Mandar um um beijo para todos os tios que vão, né, estão nos assistindo, né? E para as vós, né? Vó Denise, que é deles, é a vó Cida, tia Giovana, e o vô Giuseppe. Eu quero mandar um beijo pra tia Marisa, a mulher do tio Adilson, que veio, que é uma super Deu tia moleza, também, né? né, Enzo? Sem dúvida. sem Você quer mandar beijo aí pros Adoro. sobrinhos? Você não vai poder falar todos os Vai nomes. ter beijo aqui que não acaba mais. Que nem a Maria Cândido, se quiser mandar beijo, Aliás, beijo são quantos no geral, sobrinhos? assim, no geral. No site depois, são 20 sobrinhos. Já é tia avó também, por favor, tia avó, tá bom. Vai mandar no geral, assim. Ó, no tem geral. beijo simbólico. Tá bem Simbólico para os sobrinhos. Todos. Rosa Maria, obrigada por ter vindo. Você quer deixar um último recado? Quer deixar algum site para quem quiser saber mais sobre o seu trabalho? Ou quem quiser mandar alguma questão? Olha, site, eu não tenho site pessoal, tenho informações do meu trabalho, da minha profissão no site da PUC, no portal da PUC. E eu coordeno um curso de terapia familiar de casal e sou terapeuta de família e de casal. Então, estou muito familiarizada com essas questões de família. Não é? E para mim é sempre um prazer estar conversando e estar dialogando sobre essas questões, porque
O mundo muda tanto e o papel de pais e tios e tal tem também mudado tanto e tem ficado tão complicado, tão difícil. Por isso que a gente tem que pessoas conversar, né? saberem que é muito importante. Eu estou sempre às ordens, estou à disposição. Né? Eu também atendo em consultório, quer dizer, então é o meu métier mesmo, assunto de família é a meu principal foco de interesse, de pesquisa, de estudo, e profissional. Tá ótimo. Então, obrigada mais uma vez por terem vindo. Olha, e no nosso próximo programa, a conversa vai ser sobre estimulação de bebês. Você sabe o que fazer a cada mês de vida para estimular seu bebê na medida certa? E estímulo demais, será que prejudica? A gente se vê de novo semana que vem aqui na TV Brasil. E agora converse ao vivo com a gente em www.papodemãe.com.br. Estão todos convidados para o nosso chat. Tchau, até semana que vem aqui na TV Brasil. Tchau, até. Espera aí que elas vão cantar. Tchunga mare punga carepus que, a que, ó, pinguelas pinguelim, pinguelim pim 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 pim. Tchunga 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 mare punga caramele cau cau cau. Ongle, 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 piripiti, ongle, piripiti, au. Catafau, fau, fau. E o que você fez no Papo de Mãe? Eu fiz um cachorrinho, um sapo. Só. Eu fiz essa bandeira. E eu fiz esse monstrinho. É um coração numa planta. Da minha tia.